Escola de Adoração 2014, estamos aqui no nosso quarto dia de ministrações, de palestras, e hoje nós temos aqui um pastor, ministro de louvor, e ele que é compositor de uma das canções mais cantadas nas igrejas evangélicas nos últimos anos no Brasil, Corpo e Família. Com certeza você já cantou essa canção lá na sua igreja. Então eu estou aqui com ele, pastor Daniel Souza. Bom dia, pastor. Bom dia. Prazer estar aqui com o senhor. Prazer é todo meu. Me sinto muito feliz e realizado em participar desse projeto maravilhoso. Legal. Pastor, como eu disse aqui, Corpo e Família é uma das canções, pelo menos nos últimos anos, muito ministrada nas igrejas, nas comunidades. Só que, conversando com alguns ministros de louvor, conversando com algumas pessoas, eu percebi, não sei se você tem percebido isso também, que essa música tem sido até evitada de se cantar um pouco, por causa que fala sobre muito falsidade, né? Vivendo a verdade, um compromisso. E eu já vi pessoas que evitam cantar porque isso não tem sido verdade nas igrejas, né? Como que você vê isso? Eu peço aos irmãos que não evitem de cantar a música, não por ser uma composição nossa, mas porque ela também traz uma mensagem de esperança. Sim. Porque a gente precisa compreender que a nossa vida com Deus é uma vida progressiva. As Escrituras falam de chegarmos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então nós estamos nos desenvolvendo, aprendendo a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, orando uns pelos outros. Então essa ênfase profética que encoraja, que estimula, que anima o irmão a progredir, é muito importante. Então não parem de cantar, né? Vamos ver do lado positivo. Tem que exercitar, né? Isso mesmo. Eu vi assim, você ministrando louvor hoje, e eu percebi que é uma adoração, são músicas bem de adoração comunitária, com a igreja, onde a igreja participa bastante. Você também acha que isso tem faltado? Aquele culto de domingo à noite, que tem aqueles louvores onde a igreja participa, você acha que as músicas estão pegando... Eu acho que dentro do reino de Deus cabe em qualquer estilo musical, mas você acha que essa adoração comunitária tem faltado nas igrejas? Olha, eu não quero generalizar, né? Mas quero trazer uma palavra de advertência à igreja como um todo, né? Como alguém que faz parte da igreja também. A gente não pode desviar os olhos do Senhor, do cabeça da igreja, do dono da igreja, e não podemos também perder a perspectiva dessa coletividade. A igreja é o corpo de Cristo. É a família de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, Deus é o centro de cada encontro, de todo encontro. Nós nos reunimos em torno dele para adorar a ele, para glorificar a ele. Então, nós não podemos, de forma alguma, perder essa perspectiva, esta visão da centralidade do Senhor em cada momento ou em todo momento que nós nos reunimos como igreja. Amém. Eu estava até conversando um pouquinho aqui antes da entrevista, eu vi uma biografia num site de música sobre um pouquinho da sua vida ministerial, e aí eu vi que estava escrito lá que você não tem como prática não cobrar um cachê para se apresentar, para visitar as igrejas, e é um assunto que amplamente já discutido, a gente sempre vê em fóruns na internet, pessoas discutindo sobre o músico deve cobrar para a igreja ou não, o pregador deve cobrar para pregar ou não, e ninguém entra no consenso se isso é certo ou se é errado. E eu queria saber a sua opinião, você acha que o músico deve sim cobrar um cachê, afinal o trabalhador é digno do seu salário, ou afinal isso não deve ser feito, porque também muita gente argumenta de graça recebeis, então de graça vos dai, né? Qual que é a sua posição com relação ao cachê para o artista cristão? Qual é a próxima pergunta? Pula. Mas eu não vou me omitir. Na verdade, foi um conselho que eu recebi desde o início do nosso ministério. A palavra que um dos meus pastores me disse foi a seguinte: jamais coloque preço no teu ministério. E a justificativa foi a seguinte: porque você vai encontrar alguém que não vai ter condições de pagar Sim. o teu preço. Eu acolhi essa palavra e de fato a gente tem vivido pela fé, não temos esse princípio, né, de taxar valor, de cobrar cachê.
Nós recebemos oferta, nós cremos no ofertar, né? Nós também convidamos nos eventos que nós organizamos, na nossa igreja, pessoas para irem ministrar, e pela compreensão das Escrituras, nós honramos com o nosso melhor aqueles que participam, aqueles que ministram entre nós. Mas já na minha posição de ministro, eu não vejo, não tenho muita liberdade de cobrar, de estabelecer um valor, né? O que os irmãos podem nos ofertar, recebemos sempre com alegria, crendo que aquilo vem do Senhor, né? A gente não vai para eventos com interesses, né, com segundas intenções, pelo contrário, vamos para servir a igreja, para amar os nossos irmãos, para estar junto com os irmãos. E aquilo que Deus nos concede, recebemos com alegria, mas que Deus nos guarde de estabelecer, de reivindicar, né, de cobrar, de constranger a igreja do Senhor. Que o Senhor nos guarde. Eu quero ficar nesse conselho que os meus pais me deram. Sim. E tem sido a nossa prática ao longo desses anos de ministério que o Senhor tem permitido. Amém. Você disse hoje na ministração sobre músicos, ministros de louvor e sobre disciplina, né? Até teve uma frase que eu anotei: só se tem autoridade quando você está debaixo de uma autoridade, né? Até foi uma frase que me marcou. Você acha também que hoje o músico dentro da igreja, ele tem ainda uma certa resistência à crítica, né? Seja um pastor ou um membro da igreja que orienta, que disciplina, o que critica o músico? Você acha que ele ainda tem essa resistência, né, de não aceitar, de achar que ele é um ser superior e que ele não é, enfim, alguma coisa nesse sentido? Quer que eu responda como pastor ou como músico? Como os dois, como pastor e como músico. Bom, falando como músico, a gente tem que reconhecer que nós somos muito vulneráveis, não sei se essa palavra é a melhor, mas assim, ao orgulho, né? Não é raro nós encontrarmos este que é, na verdade, um sentimento ou uma característica satânica na vida dos músicos, que é da altivez, que é do orgulho, que é de se sentir importante. Eu usei o termo, inclusive, assim, de que tem muita liderança que tem se tornado refém de músicos, né? Eles andam tremendo, porque senão o músico não vai mais, não toca mais, não ministra mais, não serve mais. E isso é triste. Infelizmente, isso é uma coisa muito complicada, né? Nós temos como modelo a vida de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Então, essa é uma realidade, sim, na vida dos músicos, mas eu quero dar uma palavra de incentivo agora como pastor, a fim de que discipline. Eu entendo a tua pergunta e imagino também o que está como interrogação no coração das pessoas que estão ouvindo essa entrevista também. O problema começa no nosso entendimento de disciplina. Disciplina não significa somente castigo. Disciplina fala de treinamento. Na raiz da palavra você encontra o significado educação infantil, treinamento infantil. Então, você ser disciplinado significa que você é alguém assim perseverante, né? Alguém que está sendo treinado naquela específica função, entendeu? Então, disciplinar é um ato de amor. Deus corrige, Deus disciplina seus filhos porque Ele ama os seus filhos. Então não vamos privar os nossos músicos, agora falando como pastor, da disciplina, porque vai ser muito positivo para a vida deles. Na verdade, quem não for disciplinado vai se perder. Quem é corrigido e disciplinado vai ter condições de servir ao Senhor com muito mais intensidade. Eu creio nisso. Eu tenho sido, na verdade, um exemplo disso. O pastor disse também, e é uma coisa que eu também tenho percebido, hoje, não só o músico, não só o artista, enfim, o cristão, os membros da igreja de maneira geral, tem investido muito tempo na igreja, né? Ensaios, enfim, prepara os sermões, os trabalhos dentro da igreja. Você acha que nós gastamos ou investimos, não sei ainda o termo certo, muito tempo aqui dentro da igreja, gastando tempo com o crente, como você disse também na palestra,
e esquecendo um pouco de que existe um mundo lá fora e que eles precisam também ouvir da palavra de Deus, do amor de Deus. E eu ouvi até de um amigo esses dias, é tão bom estar na igreja, é tão bom louvar a Deus, é tão bom compartilhar as coisas da vida com os nossos irmãos, porque então que nós não falamos disso, nós não trazemos isso para os nossos amigos, para os nossos familiares, para trazerem eles para cá também e viver disso que nós vivemos. Então você acha que nós perdemos muito tempo aqui dentro da igreja e esquecemos do mundo lá fora? Eu creio que é uma tendência, na verdade, né? Se a gente não toma cuidado, a gente vai incorrer nesse erro. Não falo isso sobre outras igrejas ou denominações, eu me incluo, me coloco como um membro, né, do corpo de Cristo, como igreja também do Senhor Jesus. Você estava falando sobre isso e eu estava me lembrando que no auge da igreja primitiva, Deus permitiu uma perseguição. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, nas orações e conversões, caíam na graça de todo o povo, partiam pão de casa em casa, estava maravilhoso. Daqui um pouco surge, né, uma perseguição e a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos e por toda a parte que eles iam, foram anunciando o Evangelho do Senhor. Eu espero que a gente não precise dessa perseguição, que por revelação e por amor a Deus e aos perdidos, nós continuemos fazendo o que a gente tem que fazer como igreja, mas não escondido dentro das quatro paredes. Nós podemos fazer o que a gente faz do lado de fora também. É interessante isso, porque qual era a sala de aula de Jesus? Qual era o campo de Jesus? Era o mundo. Jesus se reunia nas praças, no pátio do templo, nas casas, nas ruas, né? Então, vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Pecadores. Isso aí, ele estava lá, né? Ele ia, na verdade, às pessoas. Então a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado para não ficarmos alheio às necessidades que o mundo tem. Porque a nossa missão é sermos embaixadores, é de proclamarmos o Evangelho aos perdidos. Bom, todo mundo que está sendo entrevistado aqui, eu sempre no final peço para você, para o entrevistado, dar um recado, né? Nós temos muitos ministros de louvor nos assistindo, muitos líderes, pastores, então eu gostaria que você também deixasse um recado sobre o que foi falado hoje aqui, sobre os nossos ministérios na igreja, sobre humildade, você falou muito sobre eternidade, onipotência, né? Enfim, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo agora. Amém. O recado que eu quero deixar para todos é que Jesus está voltando. Então, tudo que você fizer, tudo que diz respeito à sua vida, à sua família, ao seu ministério, à igreja, aos talentos, ao dom, à tua tarefa, né, diante do Senhor, aquilo que Deus tem confiado a você, que seja feito com amor, com intensidade e com tremor e temor diante do Senhor, consciente de que Jesus está voltando, amém? Para estarmos preparados e também cooperarmos para o preparo da igreja do Senhor Jesus, conseguirmos o máximo de pessoas que amem a Jesus e que se santifiquem para participar deste grande evento, desse encontro que vai acontecer com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Um abraço para vocês. Amém. E um recado que fica, então, não deixe de cantar Recebi um Novo Coração do Pai na sua igreja, na sua comunidade, para a gente treinar essa verdade. Pastor, obrigado, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Foi fogo essa